Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócio, uma série especial sobre crédito. E hoje a gente vai falar aqui sobre crédito PJ e vamos falar aqui sobre como é que está mudando o mundo, né, no crédito PJ. Eu trouxe aqui o Luiz. Luiz, cara, muito obrigado pela sua presença, Jorjão. cara. Eu que agradeço, cara. Uma satisfação estar aqui com você, cara. Muito bom. E conta um pouco da Avante, né? O que a Avante faz, né? E aproveita para fazer um paralelo. Como que está o processo de crédito para as empresas médias? Legal. Bom, sou o Luiz Fernando, né? CEO da Avante Open Bank. Somos um marketplace de crédito voltado principalmente para a pessoa jurídica e para os seus donos, né? Empresários de modo geral. Bom, trabalho com crédito há mais de 15 anos, fiz minha carreira ali em bancos e há 4 anos fundei e sou CEO da Avante. O crédito PJ, Jorge, no Brasil, ele oscila muito. Então, principalmente ali para pequena, média empresa, digo por conta da inadimplência, questão de juros que tem uma oscilação grande dentro do país. Então a gente acaba acompanhando o mercado, entendendo que os players buscam do cliente o perfil ideal para a gente buscar o crédito, né? Então a gente diversificou um pouco o portfólio. A gente trabalhava muito com produtos sem garantia, o crédito clean, de modo geral, né? E a gente percebeu uma retração muito forte esse ano. A justificativa dos bancos, principalmente inadimplência e questão de juros. Mas a inadimplência é muito forte no setor de PMEs ainda, né? Você sabe bem, trabalha com cobrança e é especialista nisso. Então, a gente pulverizou o nosso negócio, abrangindo mais operações com garantia. Hoje a gente faz todo tipo de operação, desde uma simples antecipação de recebíveis até um auto act, home act ou uma estruturação de uma operação PJ, seja do tamanho que ela for. Mas a Avante, ela está entre as empresas e bancos. Isso. Ou você toma risco de crédito? Não, a gente é uma assessoria de crédito, a gente fica no meio entre o cliente, entre os bancos e fundos, fintechs, seja lá o que for, captando esse crédito. Então a gente capta o cliente, eles têm interesse no crédito, eles levantam a mão, a gente tem um serviço como se fosse um corretor de dinheiro ao final do dia ali. Então a gente faz o match entre cliente e instituição. E assim, aproveitando então essa tua perspectiva, que você, por um lado, você está negociando com os bancos e talvez levando assim a um dossiê mais bem trabalhado para conseguir sucesso na aprovação de um crédito. Por outro lado, lidando com profissionais que às vezes entendem muito de vendas, entendem muito de operação, mas não têm noção de crédito e às vezes nem de finanças, né? Sim. Então, pegar um pouco da sua perspectiva, quais são os erros, assim, quais são as falhas graves que esses empresários cometem? Boa, Jorge. Eu estava até fazendo uma reflexão, li uma parte do seu livro que você escreveu, né? Que pediu para a gente dar uma avaliada. E analisando o mercado de crédito como um todo, eu acho que o nível de consciência dos empresários quanto a crédito é muito baixo. Eles têm pouco conhecimento. Mas quando você começa a falar de crédito, se a gente dar um passo atrás, o grande problema, pelo menos que eu entendo e nesses vários anos, é o conhecimento no próprio fluxo de caixa. Então, é um nível muito baixo de conhecimento de fluxo de caixa mesmo. O que é o fluxo de caixa, resumindo aqui para quem está ouvindo? É consequência de tudo que acontece para trás na empresa e gera faturamento, menos despesa, é o dinheiro que sobra. Tem uma gestão muito ineficiente disso. Então, o cara não sabe quando ele precisa de crédito, malemar se ele tem um furo no caixa dele ou não, e ele só toma a hora que percebe ali no final do dia ou talvez muito tarde para fazer essa tomada de crédito. Então, eu digo muito sobre crédito, que o crédito tem a ver muito com o time correto da tomada, né? E geralmente eu até recomendo, falar, cara, se o cara tem um bom conhecimento de fluxo de caixa, o melhor time é quando ele percebe que ele vai precisar lá na frente e já faz a tomada antes. Por quê? É o cenário que ele tem o melhor score, ou seja, ele vai conseguir uma boa aprovação e com certeza uma boa operação também em si.
Tem que pedir crédito quando não precisa, né? É a minha tese principal. E por falta de conhecimento, tanto de fluxo de caixa, e depois que entra em crédito, todo mundo pega depois. Aí ou não tem aprovação ou pega uma condição muito ruim, né? Então, eu estou entendendo aqui que o crédito para esse setor, ele não é um crédito planejado de quanto que eu vou fazer de investimento para crescer, para aumentar minha capacidade produtiva, mas ele é um crédito reativo por falta de liquidez. Exato. Ou porque você não estava prevendo alguma coisa, aconteceu um imprevisto e não tinha reserva, ou porque estruturalmente você tem prazos que estão descasados, então você acaba financiando o teu cliente, e aí você cresce muito rápido. Exato. E esse buraco fica muito grande, você não consegue cobrir com caixa, né? Começando pelo final, o cresce e organiza. Fala-se muito, e principalmente muita mentoria, muita coisa do mercado. Cara, vende pra caramba, cresce e depois se organiza. Porém, organizar, se tratando de fluxo de caixa e de crédito, pode ser tarde demais. Porque se você crescer com um buraco no seu fluxo de caixa, o seu crescimento vendendo mais vai te matar. Porque crédito em si não é só a tomada de crédito pelo banco, pode ser um rearranjo financeiro dentro da sua própria operação, que você está vendendo num prazo e recebendo num prazo superior. Ou seja, você paga o fornecedor em 30 e recebe num prazo médio do seu cliente ali em 90. Você falou aí sobre o perfil do cara, de como que ele consolida essa dívida. Lá na Avante, a gente tem 3 perfis muito claros. Primeiro é o cara de reestruturação. Ele toma qualquer tipo de crédito, ele está no cartão de crédito, ele está no cheque especial, está na conta garantida. Tudo que o banco der, tudo que o gerente oferece, o cara vai tomando. E ele nem sabe onde coloca na operação. Então, a gente entende esse endividamento do cara, olha como que está o todo dele, principalmente olhando para fluxo de caixa e quanto deveria ser uma PMT, ou seja, uma parcela ideal para ele, e a gente faz uma reestruturação alongando essa operação dele. Geralmente, como operação de home equity, alguma coisa similar, que a gente tem, sei lá, até 200 meses para pagar numa taxa mais favorável para o cliente. Então, o primeiro cenário aí seria de consolidação. O segundo é um cenário claro do cliente que pega para investir. Ou seja, o negócio dele, basicamente, ele enxerga que tem ROI, ou seja, ele coloca R$1 e volta 2, volta 3, às vezes volta 10. Porém, ele só cresce a passos do fluxo de caixa, né? Então, o empresário lá que fatura 1 milhão, ele tem sua margem de 20%, 30%, ele consegue fazer o reinvestimento do que sobra ao final do dia. Porém, ele percebe que o negócio dele é muito bom. E fala, se eu faço uma tomada de crédito e coloco esse valor a presente e meu negócio já dá um ROI positivo, igual eu falo, no mínimo aí a gente pensa num ROI 3 para ser uma operação legal. Se é um ROI 2, já dá resultado, mas talvez não dê a margem que você espera. O cara percebe isso, traz o dinheiro a presente com o crédito, investe no negócio e o próprio crédito acaba pagando a tomada de crédito que ele teve. Esse perfil é um perfil, então, que o retorno é tão grande que compensa o que ele vai gastar de juros do empréstimo. Pensa, Jorge. No mínimo a gente está falando aí de Selic mais 10, ou talvez até 2 Selics, 30% ao ano, e ele põe R$1 no primeiro mês e ele volta 3. Então ele tem um retorno muito maior à frente, né? Então compensa ele pegar algo que ele esperaria meses ou anos para ter de retorno, ele consegue ter a presente. E qual o detalhe? Eu falo muito sobre isso. Em negócios, nos business, tem muita janela de oportunidade. Às vezes a janela é naquele momento. Não tem como o cara esperar o negócio dele gerar fluxo para ele acelerar o negócio. Então, através do crédito, ele consegue fazer isso. A gente fala muito dos Estados Unidos, que é um país muito evoluído com crédito, que o norte-americano médio ou empresas médias lá consegue sobreviver muito bem e tem sucesso graças ao crédito. Já que no Brasil a gente não tem tanto acesso assim ao crédito, justamente pelo que a gente falou. Ainda falei um pouquinho de inadimplência, mas envolvendo o Brasil, tem uma questão que o dinheiro fica muito caro e escasso por conta de golpes e uma série de outras coisas que encarecem o dinheiro. Então,
fica limitado principalmente para o pequeno e para o micro, para o pequeno e para o médio empresário, essa tomada de crédito. E um terceiro cara é o cara que ainda quer consolidar, mas ele quer que sobre um troco, ou seja, sobre um capital ao final da operação para ele investir. Então ele consegue fazer as duas coisas, a gente consegue ajudar ele a estruturar essa dívida e mesmo assim sobrar um capital para reinvestir no seu negócio. É comum os três cenários, mas a gente vê muito na Avante o último cenário, que o cara reestrutura as dívidas e ainda sobra um valor que ele coloca no negócio dele. Então ele dá uma baita organizada e ainda traciona o negócio dele. Sabe que eu vi, falando aqui das tipologias, né, mais curiosidade, eu fiz um projeto por um banco até brasileiro, em Miami. Legal. E aí a outra modalidade que eles têm é Lombard Loan. Lombard Loan é o seguinte, você pega, a taxa de juros é tão baixa que você pega o dinheiro emprestado para aplicar. Aí é sonho, né? Bom demais, né? Porque aí você tem você já tem um valor aplicado, você pode pegar mais um pouco de empréstimo com base no que você tem de investimento e investir, e logicamente fica travado. Sim, sim. O problema, por exemplo, quando tem um evento como teve o Covid, que vários investimentos despencaram, aí você tem que desfazer. Aí a própria rentabilidade do investimento não paga o empréstimo, E como aí, seria num cenário normal, igual você está falando. Aí né? você tem que sair do investimento na baixa, aí é um problemaço. Mas fora isso, é interessante. É o melhor dos mundos, né? A gente fala muito de alavancagem aqui de crédito, né, para negócio, mas não chega a ser tão bom assim, né? Se o crédito, igual se ele quer 15, se o crédito custasse 7... eu pegaria todo o crédito do mundo para aplicar ali, seria ótimo, né? Tem um problema econômico, né? Que você não põe o dinheiro para girar, acaba sendo ruim, né? Mas dependendo do investimento, vai para ações ou outras coisas. Né? Aí sim. Aí faz sentido. Mas acho que só funciona em geografia que você tem excesso de capital e juros muito baixos. Sim. Como nos Estados Unidos, talvez no Japão e países de primeiro mundo, né? Eu vi só nos Estados Unidos e em Dubai. Legal. É uma linha, pô. Se tivesse aqui, a gente se vira, Jorge, mesmo com as taxas altíssimas que tem. O cara que consegue empreender no Brasil, cara, ele é um santo, ele é um milagreiro, né? O pessoal se vira com carta de consórcio. Não, dá jeito com tudo, porque o Flávio Augusto fala muito nisso, né? Fala muito sobre isso. O Brasil é um país com muitos problemas, muitas dificuldades, sejam políticas ou qualquer que seja, mas onde tem problema, tem oportunidade também. Nos Estados Unidos é muito mais arrumado. É óbvio que tem oportunidade. Mas pensa, o risco de dar errado lá é menor que o risco de dar errado aqui. Então, assim, remunera-se muito menos o capital lá do que remunera aqui. Então, o prêmio tem que ser maior para o negócio aqui no Brasil do que o negócio externo. Porque o empresário, cara, tem uma pesquisa que, se eu não me engano, 70% das empresas quebram até com 5 anos de constituição. Então, cara, é muito alto. Eu entendo isso por várias coisas. Primeiro, falta de conhecimento dos empresários, que o cara começa ali a empreender mesmo na raça, ele tem uma carreira, depois ele parte para os negócios, na sua maioria, a não ser o cara que já começa empreendendo desde cedo e sempre tem essa veia, mas ele tem pouco conhecimento, né? Então, a gente falou aqui de problema de fluxo de caixa. O problema de fluxo de caixa é problema de conhecimento. O cara não consegue analisar uma DRE, um balanço, fala, nossa, Fernando, mas precisa ser tão sofisticado? Mesmo falando para pequenas empresas, cara, é simples. Às vezes é mais com menos, de novo, vi no seu livro. Há uma mistura muito grande, é o erro básico do empresário, Jorge, e você sabe muito bem disso. Da mistura de caixa entre pessoa física e pessoa jurídica, cara. O cara tá ali faturando e acaba usando a mesma conta, faturando 50, 100 mil por mês ali no começo e usa a mesma conta para tudo. Imagina, como que faz gerenciamento disso? Fora os riscos fiscais, né? O cara não tem noção nenhuma. Ele começa a empreender, fala, tô faturando 50 mil por mês. Pô, meu salário é de 50 mil. Imagina. Não só misturar pessoal com da empresa, como misturar caixa e competência. Perfeito.
Aí, cara, cada vez vai confundindo mais as coisas, ele não tem clareza, imagina, do básico, imagina como que ele vai fazer uma organização de fluxo de caixa. Igual eu falei aqui, balanço, ou seja, o DRE, cara, às vezes é o cara fazer conta mesmo, ou ter uma planilha no Excel ali, tudo que entra e tudo que sai, ele ter clareza dos seus números. Cara, mas você explicou um pouco o porquê que essas empresas estão buscando crédito, mas por que que eles não conseguem buscar crédito por conta própria? Onde que está o problema? Vamos lá. Tem um problema grande de bancarização aí. Então, geralmente o empresário ele tem pouco acesso ou ele mesmo não busca o acesso. Ele chega a ser acomodado em muitas coisas, não só em crédito, mas em várias outras competências. E ele tem geralmente de 2 a 3 instituições que ele tem, que tem conta. Então, quando ele vai buscar o crédito, geralmente, não estou falando do cara top que tem aprovação de crédito em todo lugar. Talvez eu estou falando com um cara com um score um pouquinho abaixo, que ele tem dificuldade ou não tem conhecimento, que até para buscar crédito você tem que ter conhecimento, né? Você tem que ter, aí talvez até antes disso, tá, Jorge? A parte documental das empresas. O pequeno e médio empresário, a gente falou aqui que ele não tem um DRE, não tem um balanço, então quando ele vai apresentar, pedir o crédito para o banco, ele falha muito com os números e acaba não conseguindo a aprovação. Então esse é um primeiro princípio. O segundo, que ele fica limitado pelo tanto de banco ou a rede de acesso que ele tem, e é aí que a gente entra, tanto na parte documental, a gente consegue assessorar o cliente a organizar tudo isso, e principalmente em vez de só 2 ou 3 bancos que ele tem a conta, a gente consegue buscar em mais de 50, 60 lugares, bancos ou instituições no mercado. Então eu tenho uma chance muito maior de uma aprovação de crédito para esse cara. Então, por isso a gente existe. E o segundo é o Facility, que a gente organiza e faz todo o trabalho por ele, de uma instituição que a gente conhece e tem muito relacionamento. E provavelmente tem um ganho financeiro por cotar em vários e você acaba achando uma opção mais barata. Sim, né? a diferença nesse nosso modelo é que a gente, apesar de parceiro dos bancos, o nosso cliente é o cliente. Então eu defendo o cliente, eu busco a melhor condição para ele. Inclusive eu levo na mesa as propostas que foram aprovadas e a gente explica os porquês e dá o melhor caminho. Mas a decisão final é sempre do cliente, né? E aí, nesse processo, como é que você vê a inadimplência das empresas? Cara, falando muito pelo crédito, pelo que a gente sentiu na pele, né? Apesar da gente não tomar o prejuízo e não tomar o risco, porque o risco fica por conta dos bancos e dos fundos, quanto maior o risco, quanto maior a inadimplência que via os nossos parceiros a gente põe nos bancos, mais a torneira fica fechada para a gente também. Então, assim, ele fala, pô, os clientes da Avante têm uma carteira mais saudável ou não? Eu vou soltar um pouco mais de crédito para a Avante ou não? Porque, pô, os clientes que eles me trazem são bons. Então, isso acaba prejudicando toda a cadeia do mercado ali. Porque, de novo, pequenas e médias empresas têm uma inadimplência muito alta, muito alta. A gente chegou com um determinado parceiro a ter 18% de inadimplência e muitos clientes que não pagam nem a primeira parcela. Isso é pênalti no mercado de crédito, né? Apesar de todas as validações e verificações que a gente tem, é igual o sistema de crédito. Você consegue mitigar o risco, mas você não consegue literalmente prever o que o cara vai pagar ou não, a parcela. Aí envolve uma questão de caráter e todos outros Cs do crédito, né? Mas a inadimplência, cara, ela é muito alta no pequeno e no médio, principalmente para crédito, mas aí eu acho que entra em toda a cadeia de modo geral. E como a gente havia falado aqui antes de começar, você falando que tinha um produto de cobrança, eu acho que quem não tem uma esteira de cobrança muito bem definida, muito bem feita, ele acaba entrando no risco do negócio, porque ele vende e não receber ao final do dia, de novo, é igual crescer sem organização, é melhor nem vender. Então,
tem que estar muito controlado isso, né? Porque às vezes você tem uma margem apertada. Aí você vende, sei lá, com uma margem de 20. Aí um caso que o cliente deu first payment default, não pagou nada, você vai ter que fazer 20 vendas para cobrir Exato. esse prejuízo, né? Então é assimétrica a relação. Até nisso envolve clareza. Às vezes o cara só quer vender, Jorge. Hum, Ele quer vender, ele não tá enxergando, ele só vai enxergar esse buraco a hora que rolar lá para frente, ele vai ver o problema. Então, muitos empresários, e bato nessa tecla, tem problema de clareza, de fluxo de caixa, fluxo nas suas vendas, fluxo de recebimento. Então, não faz sentido, né? Imagina a bola de neve que vira ou não vira, né? Porque o negócio vai quebrar, provavelmente. E, e quais casos que vocês falam não? Cara, como a gente é um intermediário, a gente sempre busca entender o cliente, né? Um caso claro e óbvio de falar não é para quando a gente visualiza uma possível fraude. Então, percebeu que é golpe ou ficou na dúvida, a gente já descarta o cliente na hora. Porque, a não ser isso, como a gente não analisa o crédito, a gente ajuda o cliente na formatação documental para o crédito, então não sou eu que nego o crédito. Mas qualquer risco para a instituição, aí é um não claro. Então a gente percebeu que tem alguma coisa maquiada, tem algum processo ali, percebeu que o cara é laranja, a gente literalmente é parceiro dos nossos parceiros, dos nossos bancos e fundos. O sucesso dele também é os nossos. Então a gente fala não para qualquer eventual fraude, que a gente sabe que tem muito, né, Jorge? Então tem muitos validadores de mercado, principalmente falando de crédito digital. Então, os caras inventam de tudo, até quando tem reconhecimento facial, os caras estavam dando golpe, dando um jeito, e aí vai evoluindo a tecnologia para que o produto fique melhor. Mas às vezes passa alguma coisa, mas como passa pela gente, depois passa pela instituição, cara, hoje em dia é um processo bem travado, né? Apesar que do mesmo jeito que as instituições evoluem, o picareta sempre evolui também, né? No Brasil, acho que tem uma escola disso aí. Você falou do digital. O digital ele acaba atraindo, né? Porque para você ir num banco físico, você tem que entrar, filmado, é, é, tem banco físico você vai ter uma restrição geográfica, dependendo do local você tem poucas agências e tudo mais. O digital você pode ter acesso a qualquer canal digital de qualquer banco, qualquer lugar do mundo. Exato. Antigamente o pessoal tinha um pouco de pudor, viu, Jorge? Não tinha muito. Eu que trabalhei em banco por muito tempo, eu já peguei situações assim de cara querendo dar golpe, que o cara tinha umas 15 apostilas encadernadas assim, com todo o balanço, todos os negócios da empresa, parece que o cara só ia distribuindo. Passava em todos os bancos, fazia ali quem colasse ou desse certo, para ele tava valendo, né? Mas realmente, o cara não precisar dar a cara a tapa lá, ficou mais fácil. Mas aí vem as blindagens de segurança que tem na cibersegurança, né, dos bancos. E tem engenharia social também, né? Eu vi caso da pessoa quer comprar a empresa, aí paga um sinal, aí pede acesso a todos os documentos para fazer um due diligence, aí com base nos documentos pede crédito. Nossa, isso aí é demais, né? Consegue o crédito, depois ele cancela a operação, fala, não, pode ficar com o sinal, e vai embora com o empréstimo, né? É loucura, não. Aí a engenharia do crime, nesse caso aí, cara, é um absurdo, né? O que eles conseguem fazer. Do mesmo jeito que tem no digital, você falando, no mundo físico tinha muita coisa. Quantas empresas, eu já fui gerente de pessoa jurídica em alguns bancos, que a gente ia visitar, você percebia claramente que o cara tinha montado todo um cenário de empresa para a visita do gerente. E às vezes, se você concedia o crédito errado, o cara, tá, beleza, vamos fazer 1 milhão de crédito, uma operação de capital de giro aqui, cara, você ia na empresa, no outro mês não existia mais nada. Então, cada coisa que acontecia que até Deus duvidava. E fora o incentivo, né? Porque você acaba tendo muitos casos incentivo para venda e não para a qualidade do crédito. Não, com certeza. E isso dentro dos bancos é muito forte, né? Que a parte comercial, o que eles obrigam
na parte de vendas ali, de gerente, além do crédito, fora todos os produtos que se colocam numa operação, né? A famosa e famigerada venda casada, né? Então você vai pegar um capital de giro lá, cara, até falando de uma situação, um cliente essa semana, fazendo uma reunião com um gerente nosso, ele tem uma transportadora, foi no banco pedir um capital de giro, tá, o cara falou, não, tá, eu faço capital de giro, mas faz um consórcio, faz um seguro. Aí essa eu achei a mais engraçada, por último. Ele tem uma transportadora, falou, cara, troca o seu sem parar, põe uma, sei lá o nome, não sei o que. O cara falou, cara, eu tenho uma frota de 30 caminhões, imagina ter que trocar meu sem parar para pôr o produto do banco até em acesso fácil das rodovias, os caras... Eu falei, meu Deus do céu, os caras estão casando tudo que dá e o que não dá. É uma loucura, né? E quem não conhece, imagina. O cara precisa de dinheiro, ou para reestruturar ou para crescer. No final do dia, ele sai mais enrolado do que ele entrou. É terrível. Teve um caso... eu tenho conta em bancão, né? Aí um dia... Eu quase nunca falo com assessor de investimento, mas o gerente do banco, às vezes, o cara pede, quer falar e tal... Aí ele ligou para me oferecer, eu não vou me lembrar mais, acho que era um fundo de capitalização, né? Eu perguntei para ele, vem cá, você acredita que esse é um bom investimento para mim ou você está fazendo isso porque faz parte da tua meta, né? Aí ficou aquele silêncio. Nem ele... Cara, às vezes, se ele for sincero, é o melhor dos mundos. Falar, cara, ô Jorge, vamos no relacionamento então? E é melhor, porque se ele falar que ele acredita, é melhor tirar todo o dinheiro. Não, é o... Como chama? O que teve muito problema? O COI. Quanto assessor de investimento vendia o COI, falava que era uma maravilha e ele ferrava o cliente. Tanto que o modelo de assessoria de investimento começou a ficar um pouco mais desacreditado, porque o assessor olhava mais a meta dele do que o resultado do cliente e passou a ter uma tendência de consultoria de investimento, onde o consultor ganha sobre a rentabilidade do cara, ou seja, ele quer que o cara tenha sucesso. Então, teoricamente, ele vai colocar nos melhores fundos, né? Não, e tem operação de COI que é muito boa. Sim, sim. Mas você tem que... Não é que COI é bom ou não, né? É a operação, você tem que analisar a operação. Sim. Então, mas eles vendem como se fosse na prateleira ali e vende para todo mundo igual. Não funciona assim, né? Tem gente que não tem Bom, não é que tem gente que não tem. Existe perfil de risco, perfil de investimento justamente por isso. Cada um tem um perfil, né? Você não pode alocar um investimento igual para todas as pessoas. Porque o COI se classifica como derivativo. É uma operação de derivativo. Então, assim, se você faz um investimento normal, você pode perder o montante que está no investimento. Exato. Se você está alavancado, você perde N vezes aquilo que você apostou, né? Exatamente. Acaba tendo um risco gigante, né? Bom, a gente falou bastante aqui da estrutura, mas vocês trabalham também no caso da empresa só para pedir crédito ou quando a empresa tem que renegociar uma dívida? Não, só para pedir crédito. Chegou a oportunidade da gente fazer isso, mas a gente entende que há muita deslealdade nesse mercado e até coisas antiéticas quando há renegociação de dívida e joga-se para um jurídico e assim, os caras querem literalmente ferrar o banco. Então uma dívida, sei lá, de 1 milhão, o cara quer pagar por 100 mil. Eu sinceramente, é óbvio, tem que analisar o principal, quantos juros foram arrolados ali durante o tempo, mas aí eu tô indo contra com quem é meu parceiro. Então eu empresto dinheiro e no outro dia eu ia lá, eu mesmo fazer uma renegociação, não faz sentido. Então a gente chegou a ter cliente assim, ou clientes a nos procurarem, mas o nosso posicionamento é mesmo para a parte de concessão e não para a parte revisional. Porque assim, não sou contra, eu sei que existe muita coisa errada, mas eu acho que tem limite também. Então quando a gente não fala... talvez nem de principal, e a gente tem casos ali que o cara quer revisional no primeiro, segundo mês, o cara pegou 1 milhão e quer pagar 100 mil. Não faz sentido, ainda quando ela rola num PDD, tá num tempo grande ali de já perdido mesmo, ainda pode ter sido que a empresa literalmente quebrou e o cara quer recomeçar. Mas tem muito caso de má fé nesse mercado.
E tem recorrência? O nosso É. modelo ainda não tem recorrência, a gente faz um trabalho one shot. Ou seja, na cabeça a gente cobra assessoria pelo serviço prestado somente no success fee, né? Eu só cobro se tiver sucesso a captação. Ou seja, está me falando que uma vez conseguido, sei lá, o cara conseguiu um capital de giro que ele precisava, depois a renovação é automática, né? Direto com o banco. A renovação é automática, porém a gente tem acesso à carteira de renovação. A gente continua fazendo esse trabalho para o cliente, se ele tiver interesse. A gente sempre volta a oferecer, talvez numa condição diferenciada, mas o importante é abrir as portas, talvez, daquela instituição para o cliente, mas outros serviços de recorrência eles não nos pagam. E como é que você vê o crédito aqui no Brasil? Cara, boa pergunta, hein, Jorge? Bom, primeiro eu vou falar como que eu vejo o crédito para as empresas. Eu acredito muito no crédito como transformação, meio de transformação empresarial. As empresas que têm crédito, crédito inteligente, um crédito saudável, alinhado ao propósito de fluxo de caixa, alinhado ao posicionamento de crescimento, eu vejo o crédito como maravilha. Eu defendo literalmente o crédito como uma transformação empresarial. Quem tem acesso ao crédito e sabe usar ele bem usado, ele tem a oportunidade de crescer muito, é igual a gente falou aqui no começo, no caso de alavancagem, o cara põe o dinheiro na frente e ele pode virar isso aí vezes 8, vezes 10. Só comentar, as startups que procuram investimento, dependendo do estágio, eu mando procurar pegar crédito no banco, porque ela vale pouco. Para pegar dinheiro com o investidor anjo vai dar um percentual alto do negócio, pode inviabilizar o negócio só porque pegou muito do cap table. Sim. E pegar o dinheiro no banco é mais barato. Você vai pagar só juros, você não vai pagar pedaço da tua empresa. Exato. O Danny Lippert fala muito sobre isso. Às vezes o capital mais caro é da parte da sua empresa, né? Mas muitos não têm essa consciência ou não têm opção. Quando o cara não tem opção, talvez ele te procure ali no começo, ele te dá, sei lá, 30%, 40%, 50% da empresa dele, é falta literalmente de opção. Mas sempre que ele tiver opção, bom ponto, e puder pegar um capital de terceiro, provavelmente vai custar muito menos que dar uma fatia do negócio dele. Mas assim, ó, é a chave para o desastre, porque você vai pegar uma startup, para ela avançar nas rodadas de investimento, ela tem que ter pelo menos 80% de cap table. Sim. Se numa fase muito inicial ela já deu 20%, ela já não vai para a próxima. Já é um tiro no pé, Já é um tiro no pé. Então, se o cara, não, eu quero mais, vou pegar 40%. O cara fica 40% de nada. Não é bom para ninguém, Não né? é bom para ninguém. Por isso que, olha, vai lá, pega dinheiro no banco, se vira, porque é mais barato do que você entregar a tua empresa. Ou o financiamento familiar, né? Passa a cestinha com a família, fala, cara, vamos lá, vamos acreditar no projeto, que também eu não recomendo como primeira opção, né? Porque talvez a dor de cabeça depois é muito maior, né, Jorge? Ou pega dinheiro com a sogra, que aí o loss given default é mais baixo. O pior depois se perder o negócio, perde a esposa e o negócio. É pior ainda. A dor de cabeça é gigante. Mas você estava comentando da perspectiva aqui do Brasil, né? Bom, então falei da importância do crédito, como que eu vejo o crédito como maneira fundamental de crescimento das empresas e dos negócios. Vejo um cenário de crédito bem escasso e bem controlado. Esse ano os bancos realmente fecharam a torneira, apertaram, pelo menos minha visão do que está acontecendo, a não ser com um produto específico que eu vou falar, que eu também tenho uma visão dele, e tende a continuar assim até se desenrolar, eu acredito o cenário de juros, inadimplência e cenário político. Então, sempre o crédito, entendo que está muito atrelado a isso. Quando eu falei depende do produto, a gente tem feito um produto que, cara, tem crescido demais no mercado, que é o home equity, né? Que é o crédito com garantia de imóvel. E a gente já percebe a evolução até dos parceiros. A gente tinha Mas isso é para PJ ou para PF? Ambos.
A gente consegue fazer tanto na PJ quanto na PF. Então você pode pegar o imóvel da PJ, da PF e oferecer crédito desculpa, pegar da PF e oferecer crédito na PJ. Também aí você só tem que fazer uma amarração contábil ali ou algum jeito, mas há possibilidade. Muitos empresários têm o patrimônio, o ativo parado ali, ele está precisando de dinheiro e não vê aquilo como opção, até porque ele fala, pô, mas eu vou dar o meu imóvel como garantia. Às vezes ele acha um absurdo isso, mas é falta de nível de consciência. Porque se ele mesmo não acredita colocar o imóvel dele como garantia pro negócio dele, ele quer que o banco acredita numa linha sem garantia. Aí o banco fala, pô, mas não faz sentido, nem você mesmo acredita na possibilidade do seu negócio, você não está apostando. Agora, o cara que entende isso e entende que patrimônio parado é perca de dinheiro, o cara alavanca através da levantada de capital com o imóvel e coloca. E, na contrapartida, para os bancos é muito bom, para os fundos é uma maneira de tomar um crédito que praticamente ele não tem perca, né? Por mais que tenha atraso ou qualquer coisa, se imóvel for por uma liquidação, ele reaver o capital que ele emprestou. Então é um capital que está crescendo demais. E mantém para o banco um relacionamento mais longo prazo. Sim, ele faz uma carteira aí. Se eu não me engano, a liquidação de Home Equity, eu conversei com um parceiro esses dias, estava em 7 anos, porém a gente mesmo roda a operação em 240 meses. São operações longas. E o banco mantém um baita de um relacionamento. Imagina, todo mês ele tendo que pagar a parcela ali, caindo em conta, ou seja, da maneira que for, ele tem esse cara amarrado ali por no mínimo 7, talvez até em 20 anos. Então é muito bom. É um produto muito difundido fora. Nos Estados Unidos, aqui usa e lá também o termo de hipoteca, né? É mais avançado o crédito com garantia, é um produto muito difundido lá, e aqui é tímido principalmente por crença limitante. É igual eu falei, pô, o cara tem medo de dar um imóvel. Mas às vezes aquele mesmo imóvel, olha que engraçado, e o cara não pensa dessa maneira, ele comprou de maneira financiada. Mas ele tinha a sensação quando era financiado que o imóvel era dele. A partir do momento que ele quita e dá ele como garantia, ele fala, putz, mas eu posso perder o meu imóvel. Na verdade, antes ele nunca teve o imóvel. Quando quitou, teve aquele sentimento de posse, mas tá apertado, precisando de dinheiro e acaba não utilizando. É outro produto nessa linha que tem bastante na Austrália, você vê menos aqui no Brasil, é o mortgage reverso, né? Que seria o que? Eu pegar um crédito imobiliário ao contrário. Como é que funciona isso? Eu sou, sei lá, tô lá nos meus 70, 80 anos e eu quero aproveitar a vida e eu tenho meu patrimônio. Legal. Então eu quero usufruir desse patrimônio até a morte. Mas quando morrer, sei lá, às vezes não tem um herdeiro ou o meu herdeiro já tem o patrimônio dele e tudo mais. Como é que é feito? Você continua com o usufruto do imóvel, mas o imóvel passa a ser do banco. É como se ele estivesse alugando para você. E você recebe um dinheiro por isso. E assim, aí falando da operação financeira, amarrado a essa operação financeira tem um seguro de vida ali. Entendi. Né? Então, esse seguro ele garante para o banco, ele fecha o risco atuarial. Legal. Porque se o banco faz isso e a pessoa falece no primeiro ano, ou se falece depois de 20 anos, faz toda a diferença para o banco. Né? Então ele tem essa questão do seguro. Para o banco é risco baixo. Aqui no Brasil é um pouco polêmico, porque você tem que ter um precedente jurídico. Então, alguém pode entrar na justiça e falar que o banco tomou o imóvel de uma pessoa que faleceu, essas coisas todas. Então, tem que ter essa maturidade de produto financeiro. E para a pessoa que toma o risco, que abriu mão do imóvel, tanto faz, porque ela não vai levar o imóvel no caixão. Então ela aproveita os anos que ela tem de vida para usufruir com dinheiro, né? Cara, faz muito sentido, porque tem muito esse perfil de quem não tem um herdeiro. Até eu estava ouvindo um podcast, se eu não me engano, esses dias, falando de empresas com esse perfil. O cara que não tem sucessor e não tem herdeiro. E está muito disposto a vender a empresa, falar, cara, é uma oportunidade de você sair a mercado
comprando empresas do seu nicho, talvez menores, desse tipo de pessoa. Às vezes você vai pagar uma renda para ele, vai falar, cara, ó, eu pago isso aqui e o cara vai desfrutar a vida. Então tem oportunidade. E quando a gente olha crédito, né, Jorge? Olha o tanto de operação que dá para fazer. Às vezes o cara só conhece o feijão com arroz ali, mas tem estruturas de créditos maravilhosas, né? Complexas e que dá para fazer quase tudo com crédito. Olha esse tipo de operação, que é uma engenharia reversa, pô. Mas pro cara que tá precisando ali, é igual você falou, ele não vai levar o imóvel pro caixão. Cara, deixa o cara desfrutar um pouco da vida, né, meu? E nessa linha que você falou, falando de startups, você tem modelo, né, de venture para investir, comprar startups e tal. E tem um outro modelo que a pessoa é um finder, que se chama o finder. O finder é o quê? Você pega um grupo de investidores, junta uma grana e seleciona o cara que vai ser o CEO de uma empresa. E ele tem 24 meses para encontrar essa empresa. Olha. E aí o que eles vão fazer? Eles vão procurar boas empresas que o cara não tem herdeiro, por exemplo. Legal. Aí ele passa 1, 2 anos procurando até encontrar uma empresa que faz sentido. Aí ele já tem os investidores pagaram para financiar essa busca pela empresa. Na hora que acha a empresa e aprova a empresa, aí entra a grana dos investidores e esse cara que procurou vira um executivo ou vira o CEO da empresa para tocar nesse período de transição. É uma oportunidade de mercado. Às vezes a pessoa que está vendendo está querendo isso porque ele não tem como levar o negócio adiante, já nem quer, está cansado. Igual você falou da oportunidade aí de crédito reverso com o imóvel. Ele quer desfrutar da vida e a pessoa acaba fazendo um bem para ele, adquirindo a empresa dele, né? Agora, voltando para a tua perspectiva, como é que você vê o crédito no Brasil? Então, o crédito é muito escasso, no meu ponto de vista. Apesar de ter incentivos via BNDES, talvez é o tipo de linha que, fora as linhas com garantias, que a gente mais comercialize, Pronamp, FGI, algumas coisas que são via BNDES, que alguns dos nossos parceiros comercializam, mas eu ainda vejo o crédito de maneira muito escasso. Poucos têm acesso quando a gente fala numa quantidade de empresas que a gente tem no Brasil, talvez 20 milhões de CNPJs. Eu não tenho esse número, não sei se você sabe o quanto que teria acesso, mas eu acho que... Uma conta fácil de fazer e uma boa métrica é olhar aqui a visão, quanto que você tem de crédito sobre o PIB do país. Legal. Então você vai pegar Estados Unidos, países assim, esse número está acima de 200%, né? Pelo menos 2 vezes a dívida é pelo menos 2 vezes o PIB, às vezes mais. Por quê? Porque é muito fácil fazer uma hipoteca, você está endividado para pagar isso daqui a 40 anos. Exato. E aí você vai pegar pelo menos 2 gerações que fizeram isso. Então é interessante. Aqui no Brasil, essa métrica, quando começa o Plano Real, ela estava muito próximo de 10 a 20%. Nossa. E hoje, se eu não me engano, ele vai estar mais ou menos próximo de 70%, 70%, 80%. Sobre o PIB. Sobre o PIB. Endividamento sobre o PIB. Então ele mostra assim, olha, inclusive comparado com a América Latina, a gente está mais baixo que outros países da América Latina. E a média da América Latina é menor do que dos Estados Unidos. Então não tem que chegar onde está os Estados Unidos. Mas assim, indica que tem um espaço para crescer, mas não é só dando crédito, por exemplo, para consumo, cartão. Se você for ver estruturalmente, tem muito crédito de longo prazo. Sim. E aqui no Brasil, o crédito de longo prazo ainda proporcionalmente não é equivalente quando você compara com a Europa, Estados Unidos. Que é o crédito para crescimento, né, Jorge? A gente falou muito a gente está acertando um endividamento ou está colocando um investimento. Geralmente, os bancos fazem um capital de giro, que aí entra grande confusão, né? Faz um capital de giro que o cara usa, ele queima esse dinheiro no fluxo de caixa do curto prazo e tem que ficar pagando 24. Que eu acho que essa operação deveria ser uma operação para se pagar e se ajustar ali, e uma operação de longo prazo,
para fazer investimento, porque ele tem que ir retornando conforme o fluxo volta, né? O capital de giro deveria ser um crédito modelo tipo rotativo para você usar, consumir, mas ele não é para suprir uma deficiência de caixa. Isso. Né? Então ele simplesmente deveria suprir uma deficiência de liquidez no nível da operação que você está rodando. Então, se você vai rodar uma operação maior, você talvez precise de mais capital de giro, sei lá, para comprar os insumos, esse tipo de coisa. Mas as vendas deveriam retroalimentar a liquidez e a operação continuar funcionando. É o modelo ideal. Literalmente, o capital de giro deveria ser para capital de giro, que é o acerto no fluxo de caixa para a empresa voltar a rodar. E isso deveria ser casado no tempo que ela se recompra ali, se paga e volta a operar normal, né? E até se for pessoa física e a dívida de longo prazo, pessoa física, a principal, né, olhando o prazo é imobiliário. É uma dívida que você fomenta a indústria da construção civil. Sim. Então você tem esse efeito, né? É bom para todo mundo, né? Então, eu acho, de novo, eu acredito no crédito como escala para os negócios, ele melhora a vida do empresário, melhora a vida do funcionário que desfruta disso, mas ainda, e você falando esse número aí, eu vejo que tem muita oportunidade, mas o Brasil é um país complexo. Você até falou aí já entra na esfera jurídica, ainda há algumas inseguranças jurídicas, até mesmo por parte dos bancos, né? Igual quando você abre brecha, igual a gente falou um pouquinho antes, de ter uma renegociação antes mesmo do cara pagar a primeira, cara, aí imagina, aí é uma loucura, né? Não, exatamente. A ponto de virada, quando o Brasil começou a ter crédito, foram duas coisas. Primeiro, o fim da inflação, porque com inflação é bem complicado você conceder crédito, você não consegue planejar, e o modelo jurídico. Então, quando você faz uma alienação, o bem está no nome do banco ainda, você dá segurança, né, para o banco poder conceder um empréstimo. Exato. Tanto que a maior negativa quando a gente fala com empréstimo com garantia de veículo, não, de imóveis, é a parte jurídica. Porque se o banco não tiver um jurídico amarradinho, que depois ele não consiga retomar o bem, ele não vai fazer a operação. É o único jeito de depois ele ter um problema, um eventual problema, porque a gente sabe que numa execução tem toda uma fila ali de pagamento, geralmente são funcionários e por aí seguem a ordem. Então, e por incrível que pareça, muitas empresas não conseguem o crédito por ter o jurídico muito enrolado. Então, esse bem, ele perde a força que teria, né? Porque depois o banco acaba não conseguindo executar a garantia. Mas acho que é mais operacional, né? Porque se fizer redondinho... Sim, a operação é boa demais. Tá? Eu falei dos parceiros que a gente atua só na esfera de parceiros que atua. É um mercado de concessão médio de 1 bilhão por mês. Esse mercado em abril estava em torno de 600 milhões. E assim, num mercado gigante, que os caras estão falando assim, tem dinheiro em cima da mesa, estamos captando, tá lastreado com os próprios imóveis, é uma operação segura para os bancos e segura para quem está fazendo, é uma opção de pegar uma operação mais barata e no longo prazo. Então, ajusta muitas coisas. Quando eu falei ali no começo que eu tenho cliente híbrido, ele reestrutura, mas mesmo assim ele pega um troco. Vou dar um exemplo. Tem um cliente que tem um imóvel de 10 milhões, ele pega uma operação de 5, ele tinha 3 para reestruturar as dívidas, sair de cheque especial, cartão, conta garantida, aquele monte de capital de giro que ele pegou no banco, no banking dele online, e ainda sobra um troco de 2 milhões para ele pôr no negócio. Ou seja, ele fica com uma PMT só, fica justo no fluxo de caixa dele. Provavelmente com uma taxa mais equilibrada. A gente já fez numa operação justamente de 10 milhões. A gente fez uma reestruturação com 7 imóveis. Se eu não me engano, o cliente pagava uma PMT média, juros e etc. de 400 mil, a gente reduziu essa operação para 250 mil. Ou seja, só uma eficiência ali de PMT e juros
O cara tem vários juros. Ele tem juros desde o menor ali, sei lá, 1,5%, até cheque especial que é 12%, 15%. Então acaba dando uma eficiência. Mas, de novo, falta nível de consciência pro cara ter coragem. Ele enxerga aquele buraco e tá morando em cima da oportunidade, ou tem até bens locados e não quer fazer dinheiro com aquilo. E a bola de neve vai só... Não, só aumentando. Porque ele acredita, né, Jorge? O empresário, ele acredita muito que vai sair daquela situação fazendo com o próprio negócio. E Deus que abençoe e que dê certo. Alguns conseguem. Mas quando a gente tem um problema estrutural na empresa, que é de estrutura da operação, estrutura de caixa, dificilmente ele sai disso. Principalmente quando ele tá, igual a gente falou, quanto mais vende, às vezes, se ele tá vendendo, tá descasado, cara, ele só tá aumentando o tamanho do problema, sim, né? Então, é um tema muito importante, o conhecimento de crédito. Do mesmo jeito que é muito importante para fomentar, o cara que tem o conhecimento de crédito, eu tenho certeza que ele vai aproveitar como ferramenta. Grandes empresários ou empresas mundiais cresceram através de crédito. Eles tomam tudo que é possível de crédito. Tudo que é possível. Todas. Sem exceção, eles são tomadores de crédito. É crédito barato. Crédito barato, pô. E, de novo, é óbvio, tem que ter consciência na tomada de crédito, né, Jorge? Mas o cara que tem um negocinho, um negócio arrumado, ele fala, se eu pôr crédito na frente aqui, eu vou fazer acontecer. Então, assim, é óbvio, tem que ter consciência para tomar crédito. E o cara que tem um negócio arrumado, eu diria que tomem crédito que você vai crescer além do pace ali do seu fluxo de caixa. Desde que você tenha as finanças bem azeitadas, né? É o principal. Quando a gente começa a falar de crédito e a gente fala de finanças, de fluxo de caixa ali, é o primeiro ponto que falta conhecimento, de novo, porque o empresário começa na raça mesmo, literalmente na raça. E igual a gente falou aqui, brincando, fazendo analogia com o nome do podcast, ele tem uma carreira, ele tem o sonho de empreender, ele sai do CLT, mas o conhecimento que ele tem, e eu vivi isso, era do mundo corporativo. Eu trabalhei em grandes bancos multinacionais, vem pronto. Na carreira vem pronto, você precisa entender do seu quadrado. No mundo dos negócios, você precisa entender de tudo. Você não precisa ser especialista, porque determinado tamanho do seu negócio, você vai pôr um especialista. Você põe um CFO, um CMO, um CEO e por aí vai. Mas no começo, eu recomendo que saiba literalmente de tudo. E hoje, para saber de tudo, é muito fácil, né, Jorge? Você que é um cara que gosta muito de IA também, cara, basta o cara brincar ali que ele pode ter até os agentes para fazer isso por ele, né? Sim. Não tem nem desculpa mais. Igual antigamente, que o cara tinha que pegar livro, não tinha acesso a nada. Hoje está mais fácil. Tem muito mais acesso à informação, né? Exato, isso é muito bom, cara, muito bom. Eu sempre trago um presente aqui para os participantes do podcast. Isso daqui, Guia do Executivo Demitido. Isso aqui conta a história Jorgeão. Obrigado, viu? Eu era VP de uma das maiores empresas de consultoria do mundo. E aí conta a história dessa transição de carreira, né? Então, da demissão ao investidor de startups, né? Que legal, Jorge. Bom, o Jorge é um grande escritor, né, Jorge? Quantos livros já publicados, Jorge? 10. Você gosta de escrever? Ama escrever? Gosto de escrever. Sempre está escrevendo, Jorge? Sempre. Caramba, cara. Eu não tinha o hábito da leitura. Eu aprendi isso faz 2, 3 anos. E quem lê, cara, ele sai na frente de todo mundo, se desenvolve num custo muito barato. Você tá contando a história aqui do Jorge, beleza, é uma fatia da sua história, que o cara lê isso, com certeza ele vai tirar uma coisa que seja, que ele leve para a vida dele e usa de aprendizado, sei lá, por 40, 50 reais. Que saiu da sua cabeça e anos de vivência, né? Então, leitura, e eu recomendo, viu? Quem não lê ainda, empresário, leia, faça lição diária um pouquinho por dia. Eu tenho certeza que na qualificação que a gente falou ali um pouco no começo, você vai sair na frente de muita gente. E parabéns pelo livro, Jorge. Muito bom, vou ler. Depois eu te conto. Perfeito. Bota na fila, né? Não, cara, fora os seus, eu comprei uns 50 livros esse ano, fora o que tem lá do Class e da galera que sempre tem livro, mas é bom demais, né? É isso aí. Aqui é
estar em ambientes assim é bom que eleva a sua régua o tempo todo, né? Quando você fala pro cara, pô, tô lendo um livro por mês, aí você vai lá, o Joel fala, não, esse ano eu li 60. Fala, putz, aí é outro game, né? Gente, muito bom. Então você aqui que curtiu o podcast Carreira e Negócio, segue a gente, compartilha. Você conhece alguém que tem uma empresa, tá precisando de crédito e não quer tomar um risco desnecessário. E aqui são 2 riscos. Primeiro, você fazer um pedido de crédito que faça sentido e que seja compatível com o teu negócio. Compatível com quanto você tem de caixa, onde você possa verificar, olha, se eu pedir o crédito, vai resolver meu problema ou vai só abrir mais um buraco aqui de baixo? Né? Então essa perspectiva ela é fundamental e eu gostei muito também da abordagem, olha, a gente resolve o problema, faz sourcing dos bancos, vê quem está oferecendo um preço mais barato. Veio uma demanda, acho que foi do Estadão que me perguntou, que era mais barato, juros, banco tradicional ou fintech. Eu entrei no site do Bacen. Bacen publica taxa de juros de todas as instituições financeiras naquela semana. E a conclusão foi a seguinte, a diferença entre banco tradicional e fintech era pequena. Agora, quando você olhava entre os bancos tradicionais e entre as fintechs, a diferença da taxa de juros era muito grande. Então, assim, você pesquisar, você entender quais são as melhores oportunidades, principalmente antes de você precisar crédito, faz toda a diferença. Beleza? Passa a dica aqui pro pessoal, segue a gente aqui no canal. E, Luiz, muito obrigado, cara. Ô, Jorge, eu que agradeço a participação, foi ótimo. A gente já tinha tentado marcar, não deu certo. Hoje eu vim aqui com a maior satisfação, fica à disposição. É isso, o crédito pode transformar a vida da sua empresa, mas tem que ter consciência da tomada de crédito. E o que o Jorge falou é verdade. É publicado lá no Bacen as taxas de juros. Porém, quando você pega entre fintechs, bancos, cara, a gente tem centenas no Brasil e talvez você tenha conta em 2 ou 3. E é justamente esse trabalho que a gente faz. É óbvio, você pode fazer essa procura também, mas se quiser facilitar a sua vida, vem para a Avante que a gente vai fazer isso para você. A gente é reconhecido no mercado, a gente no Google tem mais de 600 avaliações 5 estrelas, a gente é uma empresa muito séria e, cara, é isso, a gente acredita demais no mercado de crédito, a gente acredita demais no empreendedorismo do Brasil e a gente quer que isso cada vez cresça mais e as empresas prosperem, que é o que a gente busca. Obrigado, Muito Jorjão. bom, obrigado a você, cara.